Eu percebi o quanto a congregação se assemelha não à graça de Deus, mas se assemelha aos fariseus quando eu estava lendo Mateus 23, então decidi gravar esse vídeo. E a princípio, Deus fez milagres, eu já vi milagres, já fui da congregação a vida inteira, então assim, já vi milagres, já vi profecia cumprir também, ou seja, isso ainda assim não me impediu de ir ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus, e sair da congregação por conta que eu percebi que o Evangelho, a graça de Deus, não está lá por não seguir a Bíblia Sagrada, mas seguir a doutrina da congregação, ok? Então isso que eu vou te falar, eu vou ler o capítulo aqui e eu vou falar a respeito como que se assemelha ao que Jesus falava a como nós se comportamos na congregação. Jesus critica os fariseus e os professores da lei. Jesus então, dirigindo-se aos seus discípulos e à multidão, lhes disse: os professores da lei e os fariseus têm autoridade de explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles ensinam. O que vocês não devem, entretanto, é imitar as ações deles, pois eles mesmos não fazem o que ensinam. Amarram cargas pesadas e difíceis de carregar e as colocam sobre os ombros dos outros. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-las. Isso aqui significa salvação por obras, tá? O evangelho, a graça de Deus, é que só pela fé você é justificado. Nada mais você precisa fazer. Mas uma vez que você tem fé, as boas obras são feitas pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. Mas na congregação, como é o batismo que salva, não é só a fé em Jesus, a pessoa ela fica constantemente querendo ganhar a salvação, uma vez que normalmente nós pecamos até o final da nossa vida. Então a pessoa tenta fazer boas obras para compensar e agradar a Deus e assim manter a sua salvação, entende? E isso gera um problema em que você fica nunca se sentindo o suficiente. Eles fazem tudo para serem vistos pelas outras pessoas. Eles levam consigo na frente do corpo umas caixinhas pequenas de couro que contêm dentro delas alguns textos das Escrituras. Isso aqui se assemelharia a nós usando o terno e a gravata e as irmãs se vestindo com saia, não cortando o cabelo. Ah, mas hoje em dia corta. Tá, mas antigamente não cortava. Isso está sendo mudado aqui em São Paulo, mas quando você fala com outros irmãos que saíram da congregação, que são mais do interior, em que essa modernidade não chegou lá, e eu que já fui no Paraguai, por exemplo, as irmãs lá, esposas e filhas do ministério não cortam o cabelo, tá bom? Que contém dentro delas alguns textos das Escrituras. Alargam o tamanho dessas caixinhas e alongam as suas franjas. Gostam dos lugares de destaque quando se sentam para comer nas festas e dos lugares mais importantes nas sinagogas. Eles gostam também de ser cumprimentados com respeito nas praças e ser chamados de mestre pelo povo. Ou seja, veja como os cooperadores, os anciões têm uma postura assim e aceitam essa reverência que o povo tem para eles e essa idolatria que o povo da congregação, nós fazemos para com eles, de como não, a palavra de Deus sai da boca deles e eles são os bam bam bam. Não estou falando isso do ponto de vista de inveja ou ciúme, nada do tipo, tá, irmão? Só estou pontuando a nossa idolatria, ao invés de falar, não, eu estou criticando porque eu queria estar lá. Não, não queria estar lá. Vocês, porém, não permitem que as pessoas os chamem de mestre. Isso é Jesus falando com os seus apóstolos, né? Vocês, porém, apóstolos, não permitam que as pessoas chamem vocês de mestre, pois o mestre de vocês é um só. E vocês todos são simplesmente irmãos uns dos outros. Aí pode vir alguém da congregação e argumentar assim, mas constantemente os irmãos falam honra e glória só a Deus, Jesus Cristo, está escrito aqui na parede, está escrito aqui no púlpito, é só Ele que merece honra e glória. Mas na prática a gente percebe a soberba quando eles contam de alguma obra, quando eles contam de alguma coisa que Deus fez. Você nota na prática, não na teoria e não pelo que sai da boca, que na verdade, o que eles querem o quanto, não é que eles querem, mas o quanto eles se sentem bem quando eles têm obra para contar, para falar o quanto Deus usa eles, ou quanto eles são usados, ou alguma coisa do tipo. Não para engrandecer Cristo, mas para engrandecer ou a congregação, ou quanto Deus está na vida dele, ok? Também não chamem a ninguém de pai aqui na terra, pois vocês têm somente um pai que está no céu.
Também não deixe que ninguém os chame de guia, pois vocês têm somente um guia, Cristo. O mais importante entre vocês será o servo de vocês. Todo aquele que procurar ser honrado pelos homens, Deus o humilhará. E todo aquele que se humilhar diante dos homens, Deus o honrará. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas. Digo isto pois são vocês mesmos que fecham as portas do reino de Deus para as pessoas. Dessa forma vocês nem entram nem deixam que as outras pessoas entrem. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas. Digo isto pois vocês fazem longas viagens, atravessam mar e terra com o propósito de converter uma pessoa à religião de vocês, e quando conseguem uma pessoa à religião de vocês, veja bem, fariseus, eles eram tidos como os doutores da lei, eles entendiam tudo da lei de Moisés, eles ensinavam a palavra de Deus a todos. Eles eram vamos dizer, a igreja do Antigo Testamento, ok? E o sacerdócio deles era o reconhecido como o de Deus. E aí você percebe que não só Jesus chama eles de religião de vocês e não a graça de Deus. O que isso quer dizer? Que eles ensinavam um tipo de religião que desobedecia até os próprios mandamentos, e isso vai chegar aqui no próximo versículo, vocês vão ver. E a pessoa que segue essa religião, no caso que eu estou me referindo à congregação cristã, se torna 2 vezes mais merecedora do inferno do que os próprios que estão ensinando, que também merecem o inferno. Ai de vocês, guias cegos, digo isto pois vocês dizem, se uma pessoa jurar pelo templo não significa nada, mas se jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir com o seu juramento. Como vocês são tolos e cegos, não é o templo que faz com que o ouro seja sagrado? Então o que é mais importante, o ouro que está no templo ou o próprio templo? Vocês também dizem, se uma pessoa jurar pelo altar, não significa nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, então é obrigado a cumprir o seu juramento. Como vocês são cegos, não é o altar que faz com que a oferta seja sagrada? Então o que é mais importante, a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar? Se uma pessoa jurar pelo altar, estará jurando tanto pelo altar em si, como por tudo que está sobre ele. Da mesma forma, se uma pessoa jurar pelo templo, está jurando tanto pelo templo em si, como por aquele que está dentro dele. Assim também, se uma pessoa jurar pelo céu, estará jurando não só pelo trono de Deus, como também por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, digo isto pois vocês dão a Deus 1/10 de tudo que possuem, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixam de obedecer às coisas mais importantes da lei, que são o de ser tanto justo como misericordioso com as pessoas, assim como de ser fiel a Deus. Isso eu vou comentar e você vai entender. Aqui, o que eles estão fazendo? Eu vou continuar lendo porque aí vai ficar mais claro. Que o Senhor Jesus vai dar outro exemplo e aí eu vou entrar com o que eu quero falar. Mas deixem... é necessário que vocês façam essas coisas sem desprezar aquelas. Ou seja, não valorizar mais a barba, a bermuda. Tirando que nem isso a Bíblia pede, ou seja, isso já se configura doutrina de homens, religião dos homens e não Bíblia Sagrada, da qual a congregação diz seguir, ou da qual ela diz ser os pontos de doutrina diz ser inspirados na Bíblia Sagrada. É necessário que vocês façam essas coisas sem desprezar aquelas. Vocês são guias cegos, coam a bebida e tiram o mosquito, mas engolem o camelo. Ou seja, vamos falar de religião de homens, doutrina de homens e a graça do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O único que pode salvar, o único que pode perdoar pecados. Aqui, Jesus falou, a coisa mais importante da lei, tudo da qual a lei envolvia, os mandamentos, tudo, envolvia que o mais importante era despertar no coração do homem e da mulher a justiça e a misericórdia para com as pessoas. Pelo menos é o que Jesus está refletindo nessa fala. Aí eu te pergunto, a Bíblia Sagrada não diz que fornicação, que divórcio e que traição, adultério é pecado de morte. Quem diz isso é a congregação cristã no Brasil. Aí eu te falo, primeiro que você desobedece à lei de Deus, ou seja, você
como é que eu posso dizer? Distorce a Bíblia Sagrada por conta da sua religião. E o mais importante que Jesus pede é misericórdia com a pessoa e a justiça. Mas vamos falar da misericórdia. Se você chega para alguém que cometeu esses pecados, já é batizado, e você fala que ela não tem mais salvação, que ela está condenada ao inferno, que agora não há nada que ela possa fazer, que ela perdeu a graça, você está agindo com misericórdia? Outro, você está sendo justo se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Porque você não está sendo justo aqui, você está inventando algo, você tá aceitando uma doutrina de uma igreja, no caso a doutrina da congregação, ultrapassar a Bíblia Sagrada, distorcer, ir contra a Bíblia Sagrada e gerar em você um fruto ou uma obra, uma atitude que não tem misericórdia para com o próximo e que faz você literalmente não obedecer à lei de Deus. Você entende, irmão? Assim, dá para dizer mais alguma coisa? E se você concorda com isso, você precisa sim fazer algo a respeito. Você precisa parar de ir, você precisa abandonar essa religião para passar a ler a Bíblia Sagrada e conhecer a palavra de Deus e não deixar que nenhuma doutrina de nenhuma igreja te desvie do que está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo isso que eu estou lendo para você, precisou vir uma revelação do céu ou alguma coisa assim para eu estar te explicando? Eu estou lendo e estou te explicando o que está escrito. E você está conseguindo entender. Se eu não te explicasse, eu estou fazendo uma alusão, tá? Tô fazendo uma alusão. Como a congregação se comporta, a doutrina da congregação e como é a Bíblia Sagrada. O que está escrito nela. Você percebe que tem significado as coisas que estão escritas na Bíblia? A revelação, irmãos... eu acredito que ela tem o seu propósito e eu acredito que ela tem, por exemplo, um propósito da revelação. Deus me mostra que existe uma casa na rua tal que está precisando de ajuda. Ajuda. Maravilhoso, irmãos. A pessoa está fraca na fé, está precisando de ajuda financeira. Ótimo propósito da revelação. Agora, dá para eu buscar a revelação para contradizer ou simplesmente para falar algo que me faz ficar longe do significado da Bíblia Sagrada? Você entende que a revelação da palavra ela entra em conflito porque ela não mostra, ela te desvia da palavra da Bíblia Sagrada, ela não te leva de encontro, ela te desvia. Eu não estou falando que revelação não existe, é claro que existe. Eu já tive, muitos já teve, todo mundo tem, quem está na congregação tem experiência com Deus. Mas o que eu estou dizendo, você entende como é deturpado o uso da revelação para explicar a palavra, e na verdade não se explica nada, e na verdade tem pontos de doutrinas e tem notas do ministério que falam coisas totalmente contrárias à Bíblia, e não tem nada de revelação nisso. Como é que Deus iria revelar para você algo contrário à palavra dele? Se Deus não disse na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada, na sua palavra, que fornicação não é pecado de morte, por que você aceita uma igreja, um conselho de irmãos, de anciões, decidirem que esse tipo de coisa é pecado de morte? Por que tanta fé no ministério e não a fé no que está escrito na Bíblia? É porque você não lê? Então passa a ler. Porque se você passar a ler, você vai seguir o trajeto que todos os que começaram a ler dentro da congregação, que é sair fora. Porque, irmãos, a salvação é mais importante. Tem uma parte da Bíblia que está em João 5, que fala do momento em que lá em Jerusalém, nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor, não era nem dos fariseus e nem da congregação cristã, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos, essa é a cura do paralítico de Betesda. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos, quando Jesus o viu deitado, e aí Jesus, ele quer ser curado? Quero, e Jesus cura o paralítico. Como esse milagre da parte de Deus acontecia em Jerusalém, que era onde estavam os fariseus e era onde a igreja considerada de, como é que eu posso dizer? Talvez eu não use bem as palavras, tá? E não use isso como forma de invalidar o que eu estou falando, entenda a mensagem. Mas os fariseus, a igreja de Deus, os sacerdotes do Antigo Testamento moravam em Jerusalém. O milagre acontecia lá. Isso fazia com que os fariseus
e, e os doutores da lei, isso validava os erros dos fariseus e dos doutores da lei? Isso validava a religião deles, a doutrina deles, que invalidava os mandamentos de Deus? Não, irmãos. A mesma coisa da congregação. Não importa se você viu milagre, não importa se você viu obra. A doutrina da congregação, você não pode permitir que ela perverta o evangelho, perverta a graça e te tire a salvação, porque é o que ela está fazendo hoje. É o que ela está fazendo hoje, não é? Mais nada. É exatamente, é por isso que nós estamos saindo, eu e todos os outros a quem Deus está abrindo os olhos, e nós estamos falando a respeito da congregação. Não é perseguição, é aviso para que você não seja condenado se achando o bam, tá entendendo? Mas Deus fez isso, Deus me revelou isso, então quer dizer que é tudo mentira? Não, irmão, não quer dizer que é tudo mentira. Mas o cerne, o ponto principal que salva a tua alma, a congregação está te levando na direção oposta. Então você tem que sair daí. Quando você diz, quando a doutrina da congregação diz que quando você se batiza, os teus pecados são perdoados, isso é doutrina de homens, isso não é Bíblia Sagrada, isso não é a graça de Cristo. E se você aceita isso, você não está salvo. Está claro isso, irmão? Isso está biblicamente, eu posso mostrar para você, como eu já mostrei em outros vídeos. Nós somos salvos pela fé. Quando você crê, é que os teus pecados são perdoados. A fé em Jesus Cristo. O batismo ele vai acontecer? Vai. Mas você já foi perdoado no momento que você creu. O ladrão que foi crucificado na cruz, quando ele creu em Jesus, pronto. O próprio Jesus já disse que iria encontrar ele no céu naquele mesmo dia. Ou seja, foi a fé. A fé não dava para ele batizar. Mas e se dá para mim batizar? Tudo bem. Aí é outra situação. Mas para você ver, se fosse batismo, não tinha como esse rapaz ser salvo. Mas ele foi por causa da fé. Ok? Tem outras passagens, mas eu vou me contentar com essa. Sobre esse ponto. Ok? Vou voltar para o capítulo aqui. A parte que fala aqui. Vocês tiram um mosquito, mas engolem um camelo. Vai o cooperador falar um dia que não quer usar terno e quer pregar e atender o culto. Ou seja, usar terno é mais importante que ele pregar a palavra e atender o culto. Vai ele vir com barba, ver se eles vão deixar, se o ministério vai deixar ele atender o culto. Ou que ele faça isso 2 ou 3 vezes. Vai ele com uma bermuda pregar a palavra. Será que ele pode? Então o que é mais importante? Pregar a palavra, ainda que o conceito de palavra na congregação está distorcido. Mas é atender o culto, pegar a palavra ou usar as vestes, os mosquitos e o camelo. Como é que fala? Tipo assim, eles comem eles comem bebida e tiram o mosquito, mas engolem o camelo. Ou seja, o camelo, que é o mais importante, que seria você dar valor à palavra de Deus, à leitura da Bíblia Sagrada, o entendimento da graça, isso é simplesmente ignorado. Mas se você tiver de barba, se você não estiver usando um terno, se você tiver de bermuda, santo Deus. Você entende, irmãos? Onde está a preferência? E como a congregação cristã é o que mais se assemelha aos fariseus da época de Jesus? A congregação é completamente a religião farisaica daquela época. Nós somos os fariseus da nossa época. Da época da antiguidade. Nós somos os fariseus. Quem é os fariseus? Quando Jesus fala dos fariseus, hoje em dia, quem são os fariseus? Congregação cristã no Brasil. Acha que só a congregação salva. Mas agora os irmãos lá no culto online, o Marsola tá falando que agora não é a congregação que salva. Poxa vida, e nos últimos 100 anos que falaram que era? E agora? A gente volta atrás? Então se eles eram a boca de Deus, se tudo que acontecia era guiado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo guiou errado eles durante 100 anos, agora que tá guiando certo? Você entende, irmão? Abre teu olho, pelo amor de Deus. Ai de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro eles estão cheios das coisas que vocês conseguiram por enganarem as outras pessoas e por satisfazerem o seu próprio egoísmo. Vou falar do egoísmo agora há pouco. Fariseu cego, limpe primeiro o lado de dentro do copo, pois assim o lado de fora também ficará limpo. Ai de vocês... Tá, vamos falar do egoísmo. Irmão, quando você entende a graça de Jesus Cristo, você entende que toda a Bíblia Sagrada do Antigo até o Novo se trata de Jesus. Da vinda dele, depois da vinda dele, o Evangelho, que é quando ele estava aqui, Atos dos Apóstolos, como que os apóstolos se comportaram uma vez que agora eles viviam debaixo da graça, sobre a experiência, a guia do Espírito Santo, e as cartas de Paulo instruindo nós a respeito de como se comportar em vários aspectos da nossa vida, agora debaixo da graça e não mais debaixo da lei, ok? Agora eu digo a vocês,
Quando nós vamos buscar a palavra, quando você que é da congregação diz que, eu vou buscar a palavra, você vai buscar a palavra para entender mais sobre o que está escrito na Bíblia, mais sobre como se comportar de acordo com o que a Bíblia me pede, ou você vai para buscar uma resposta da parte de Deus a respeito de uma coisa pessoal da sua vida? Família, esposo, esposa, trabalho, namoro, situação financeira, necessidade material. Percebeu a discrepância? A discrepância do teu objetivo, o quão egoísta ele é, comparado com o que a Bíblia Sagrada nos faz, nos chama para ser pessoas que reconhecem que são pecadores, que necessitam da misericórdia e do perdão de Deus diariamente, do primeiro dia que vive até o último dia, até o último dia que você vai viver. Constantemente reconhecendo, cara, eu sou um pecador, eu olho com desejo, eu minto, eu faço bobagem, às vezes eu fico irado, eu odeio o meu próximo. Você percebe, irmão? Isso até o final da nossa vida, batizado ou não batizado. E o quanto nós precisamos de Jesus. O quanto nossa vida não está de acordo com Jesus Cristo. E nós vamos lá e você vai na congregação para quê? Para perguntar o que Deus vai falar sobre se ele vai abrir a porta de emprego ou não. Se as coisas que estão dando errado no teu casamento vai dar certo. Se a pessoa que está te perturbando, Deus vai tomar conta dela ou vai fazer vingança por você. Tá percebendo, irmão? Que o centro da congregação, o centro de buscar a palavra está no seu próprio egoísmo, não está em Jesus Cristo? Assim também, ai de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas, digo isto pois vocês são como túmulos pintados de branco, parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Assim também vocês por fora parecem ser boas pessoas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Hipocrisia é um fato, né? Toda salvação por obras, que na prática é o que nós da congregação fazemos, leva à hipocrisia. Porque você nunca vai ser o suficiente em fazer boas obras e vai chegar uma hora que você vai mais se preocupar se parece que você faz boas obras mais do que se você faz elas verdadeiramente. E aí você, fingindo bem perante os outros, na tua cabeça tá tudo bem. E aí quando você for pedir para Deus as coisas, você fala, mas eu sou uma boa pessoa, então eu mereço essas coisas que eu tô pedindo, essa resposta. Tem um vídeo sobre isso, por que a doutrina da congregação nos obriga a ser hipócritas, mesmo que a gente não queira. Ai de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas, digo isto pois vocês constroem túmulos e enfeitam as sepulturas dos profetas justos que foram assassinados e dizem, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos nos unido a eles para matar os profetas. Tá, aqui uma coisa a se mencionar percebam que os cooperadores e anciões que começaram a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo na congregação foram perseguidos e não estão mais na congregação. Se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, ou seja, é sempre um saudosismo, sabe? Os antigos, na época dos antigos, Não que Jesus esteja falando isso, mas eu estou fazendo um link com esse comportamento de falar dos antepassados como se os antepassados... Apesar de que aqui, nem tanto porque aqui eles estão falando que hoje em dia eles são melhores do que os antepassados. Então eu vou retirar o que eu disse aqui. Descarta essa parte, porque eu não vou editar. Dessa forma, vocês estão confessando para vocês mesmos que são os descendentes daqueles que mataram os profetas. Continue, portanto, e terminem o que eles começaram. Uau! Cobras venenosas, raça de víboras, como vocês pensam que podem escapar de serem condenados ao inferno? Ouçam bem isso, eu estou lhes mandando profetas, homens sábios e também professores. Vocês, porém, vão matar e crucificar alguns, vão chicotear outros nas sinagogas e os perseguir de cidade em cidade. Por causa disso, vocês é que receberão um castigo por todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde o justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, o qual vocês mataram entre o santuário e o altar. Digo a verdade a vocês, são as pessoas dessa geração que receberão o castigo por todos esses pecados. Então, irmãos, eu acho, se fosse fazer um paralelo agora sobre isso que Jesus falou, Deus envia pessoas saem da congregação, abrem canais, falam a respeito do que acontece e ainda assim são tidos como desertores, excomungados, pessoas que odeiam a congregação ou alguma coisa assim. E sim, alguns odeiam mesmo. Alguns odeiam pelo que sofreram. Que Deus trabalhe no coração desses. Mas para mim que tô gravando esse vídeo para você,
Se você vê esse vídeo, se você entende, se você concorda com o que está aqui e começa a fazer sentido para você, se ainda assim você persiste no erro, Jesus é bem claro. Como vocês pensam que podem escapar de serem condenados ao inferno? Ou seja, é preciso coragem, é preciso da ajuda de Deus, é preciso que vocês orem a Deus e peçam ajuda para que vocês consigam sair. Por quê? Porque falaram para vocês que a graça e a única que existe é a congregação. Então se você sair, ou você está indo para o pecado, ou você não tem mais o que fazer. Não é assim, irmãos. Assistam os vídeos do canal, tem todo o apoio, e na internet tem pessoas também que saíram, e busquem apoio dos que saíram, porque eles já passaram por isso e perceberam que não é como se diz na congregação. É muito melhor do que isso. Porque agora você serve a Cristo verdadeiramente, não mais uma religião de homens que te impede de servir a Cristo, porque fica entrando em conflito. O Espírito Santo quer te usar de uma forma, quer te ensinar de uma forma, mas a doutrina da congregação constantemente te confunde, te impede e mata a tua fé aos poucos, se não por muito, por um certo período de tempo. Porque eu creio que Jesus pode curar todas as feridas, como tem curado as minhas e a de outros, e vai curar de vocês também. Quando vocês perceberem o quanto vocês estão infectados com essa doutrina. Mateus 15 demonstra isso que eu estou tentando falar para vocês, de quando a doutrina da congregação entra em conflito com a doutrina da Bíblia Sagrada, ou a doutrina de Deus, ok? Puro e impuro é o título. Então alguns fariseus e mestres da lei vindo de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar a você, meu pai e minha mãe, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram seus ensinamentos, não passam de regras ensinadas por homens. Em vão me adoram seus ensinamentos, sua doutrina, a congregação, não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca isso torna o impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Jesus respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então, olha a dureza com que Jesus tratou a hipocrisia dos fariseus e a doutrina dos fariseus quando elas anulam a doutrina, a palavra de Deus. Você percebe que o que nós fazemos na congregação é usar a doutrina da congregação para anular a palavra de Deus em certos pontos, e aí a gente, conforme está aqui na Bíblia, em Mateus 15, Deus fica completamente irado com essa conduta. Principalmente porque nós percebemos, quando você está na congregação, você percebe que tem algumas coisas erradas. Você fala assim no teu coração: mas o que importa a barba? Mas o que importa? Pô, tem que usar saia, tenho que usar terno, sabe? Por que isso é tão importante? A gente sente no nosso coração que tem alguma coisa que está errada. A gente percebe que não é justo você simplesmente condenar uma pessoa para o inferno por um erro que é um pecado. E aí você nem busca a Bíblia para saber, mas você sabe que é muito pesado um jugo desse. Sendo que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não dá esse jugo, essa condenação para a pessoa que comete esses pecados. Então nós não seremos inocentes se a gente não se arrepender do que a gente está fazendo e do que a gente está defendendo, da igreja que a gente está indo. Porque essa doutrina da congregação vai na contramão da palavra de Deus, e Deus é bem claro o quanto ele fica irritado, e essas pessoas serão condenadas. Então nós não seremos inocentes. Mas eu não sabia. Esse eu não sabia, Romanos 1, a partir do 14, tá? E aí eu vou explicar para vocês essa desculpa de mas eu não sabia, eu não fiz por mal. Como Deus não tolera esse tipo de resposta ou de justificação para não seguir a palavra de Deus. Até porque, irmão, você pode hoje catar a tua Bíblia, ler o Novo Testamento, você vai entender o que eu estou falando. Ou se não entender tudo, vai entender boa parte e vai achar bem estranho. Então, Deus não vai aceitar. Você teve uma vida inteira para ler pelo menos o Novo Testamento e você não leu. Devo muito a todos, aos gregos e aos que não são gregos, aos sábios e aos ignorantes. É por isso que também quero proclamar a mensagem de salvação a vocês que estão em Roma.
pois eu não tenho vergonha das boas novas, porque elas são o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro, e é de Deus o poder, tá? Não é nosso, não é nossas obras, tá? Primeiro, os que são judeus e depois os que não são judeus. As boas novas mostram a maneira pela qual Deus nos declara justos, perdoa os nossos pecados. E ela está baseada inteiramente na fé. Inteiramente, não é parcialmente, inteiramente na fé. Como está escrito, aquele que pela fé é declarado justo viverá. A idolatria e o mal do homem. Agora vai começar essa parte que eu quero falar para vocês. Por isso a ira de Deus é revelada do céu contra a falta de temor a Deus e as injustiças que os homens cometem uns contra os outros, os quais não deixam que a verdade seja conhecida por causa das suas más ações. Ou seja, nós fazemos más obras, coisas ruins, pecaminosas, que se as pessoas soubessem, elas ficariam com vergonha. Então, a verdade, quando vem expor as nossas más obras, nossas más atitudes ao longo da vida, nós fazemos o quê? Como seres humanos, suprimimos, perseguimos quem fala a verdade para não nos expor. Porque o conhecimento a respeito de Deus está bem claro aos homens, pois o próprio Deus deixou esse conhecimento claro a eles. Ou seja, Deus deixou impresso na tua e na minha alma, convertido ou não convertido, a existência de um Deus, pelas coisas que nós vemos e pelo que nós sentimos na nossa alma. Desde o princípio da criação, as qualidades invisíveis de Deus, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina são claramente percebidas pelas coisas que ele fez, pelo mundo, por tudo. Pela alma, um corpo morto, um corpo vivo, você perceber. Portanto, os homens não têm qualquer desculpa. Isso é forte, irmãos. Portanto, os homens não têm qualquer desculpa. Você não tem desculpa, irmão, para seguir a doutrina da congregação, sabendo que está errado, entendendo que tem problema, entendendo que está divergindo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ainda assim fala assim, mas eu gosto dali, mas... Irmão, você não tem desculpa, tá? Porque se eu trabalhar na boca de fumo, vendendo droga, e eu me converter, eu não vou poder falar pra Deus, não, agora eu vou fazer isso só pra poder pagar minhas contas, e eu tô dando, e eu tô suportando, e eu tô contribuindo para aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque o quê? Não tem justificativa, irmão. Você tem que sair, e aí você vai descobrir o que Deus vai preparar pra você, ok? E outra coisa, o reino de Deus... Aqui, nós como adoradores de Cristo, saímos da congregação, estamos libertos, agora servimos a Deus em espírito e em verdade, pelo seu Filho Jesus Cristo. Veja o que fala em João 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Deus, em espírito e em verdade, ou seja, pelo Espírito Santo e através da verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quem não transfere a adoração a Deus a nenhuma igreja, a nenhuma doutrina, nenhum pastor, a nada. Em que você escuta o Espírito de Deus falar contigo e você responde com obediência, orando a Deus, pedindo ajuda nos momentos difíceis e agradecendo também nos difíceis e nos fáceis, mas buscando se conectar você e Deus, sem intermediário, porque o intermediário já existe, é Jesus Cristo, e ele deixou conosco o quê? O Espírito Santo, ok? Então, se você terceirizar a tua relação com Deus e através do Espírito Santo, que fala contigo, que chama a sua atenção, que te guia em todo o caminho, em Espírito, né, Santo e verdade, e você transferir essa relação, esse entendimento para com Deus, para um cooperador ou ancião da congregação. Você não tem desculpa. O verdadeiro adorador adora em Cristo em verdade e Espírito, ok? Pode ser que não é errado, e também é até aconselhado pela palavra que os adoradores eles se reúnam, ou seja, que eles vão à igreja, alguma coisa assim. No momento, eu não vou porque eu estou criando intimidade com Jesus Cristo. E se eu for para uma comunidade, uma igreja, alguma coisa assim, que seja para, vamos dizer assim, não para ir lá para terceirizar, mas para ir lá para participar, ok? Não para participar, não, eu quero ser o pastor, não. Para participar no sentido, eu não estou vindo aqui para sugar, eu não estou vindo aqui para... eu estou vindo aqui para contribuir com o que eu tenho, se for me dada a oportunidade, e se Deus tocar no meu coração, e para receber o que os irmãos também têm para contribuir, e que assim seja, mas nada de tipo, não, eu vou transferir minha responsabilidade com Cristo para pastor A, B e C, porque o que eles falar é Jesus falando. Não, Jesus já está falando no teu coração, sirva Ele no teu coração, o Espírito Santo já está aí dentro de você, você já pode servir e obedecer e conversar com Deus através da intercessão de Jesus pelo seu Espírito, ok?
Então, irmão, para concluir esse vídeo, a congregação é uma religião tal qual era a dos fariseus, que invalidavam o mandamento de Deus para seguir a própria doutrina, como eu já falei nesse vídeo inteiro, dos momentos em que a doutrina da congregação não casa com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. E por conta disso, o quão não inocentados nós estamos se permanecemos na congregação e seguindo essa doutrina. Porque nós vamos invalidar a graça de Deus, que é mediante inteiramente pela fé e não pelas nossas obras. Ah, mas na congregação fala que a fé sem obras é morta. Já expliquei num outro vídeo, mas você tem que entender, é pela fé que você alcança, ok? É pela fé que você alcança a salvação. As boas obras, elas vêm como consequência, e não pelo fato de você achar que um dia você está salvo, outro dia você não está salvo. E outra, perceba se você, como alguém da congregação, você se considera um pecador diário. Não, tem dia, se você falar assim, não, tem dia que eu peco, tem dia que... Mas, meus pecados foram sepultados no batismo, aí eu nasci outra criatura. Se você falar isso, você não entendeu o que a Bíblia Sagrada está falando a respeito de como você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Porque aquele que entende a necessidade de Jesus, ele entende que todo dia ele peca. Ah, mas eu tenho minhas falhas e fraquezas. Irmão, falha e fraqueza é pecado, ok? Não é porque se instituiu na congregação que fornicação é pecado de morte, que pecado agora é fornicação e traição. E os outros pecados são falha e fraqueza. Irmão, pecado é pecado. Você precisa de perdão de Deus o tempo todo. E em João está escrito, se vós confessardes os seus pecados, Deus é fiel e justo para lhe perdoar. Agora, será que você vai alcançar perdão se você diz que você não é um pecador? Se você diz que você tem falhas e fraquezas como forma de tirar de você a nomenclatura que você merece, que é de pecador, que todos os dias tem que se ajoelhar e pedir a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, confessar o que você cometeu de pecado, para que você constantemente alcance de Deus o perdão e constantemente tire o peso do pecado que você cometeu do seu dia a dia, e não fique acumulando pecados com a desculpa e a pretensão de que não, isso é falha e fraqueza, não, só que aí você não faz justamente o que a palavra de Deus pede para que você alcance perdão, e o teu fardo fica pesado, e chega uma hora que você já não sabe mais o que fazer, porque a tua vida está pesada, você faz na tua cabeça tudo certinho, mas o principal que a palavra pede, que é para você confessar, entender, até quando você confessa, você tem que entender que Deus ele te perdoa, Jesus ele vai te perdoar por conta do sacrifício que ele fez, e não porque você é merecedor de perdão. Ah, você é merecedor de perdão porque você ajudou esse ou aquele, doou um dinheiro aqui, doou um dinheiro lá, limpa a igreja, ajuda na manutenção. Irmão, Deus não tem que te perdoar por causa dessas coisas que você faz. Deus te perdoa pela graça, pela misericórdia, favor imerecido. É por isso que ele perdoa, porque ele é bondoso e misericordioso. Tá entendendo, irmão? O porquê que você é perdoado quando você confessa? Que não é por causa do que você fez de bom dentro da igreja ou fora da igreja, mas é por causa do que Deus fez por você, e apenas isso. A única coisa que ele pede é você se arrepender, você confessar diariamente, para você constantemente estar dentro da graça. Não como se você pudesse perder, mas como se você pudesse esfriar, porque se você não alcança perdão dos pecados, você vai ficando distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Entendeu, irmão? Irmãos, eu acho que por esse vídeo é isso. Que Deus possa tocar os corações de vocês, abrir os olhos de vocês, fazer com que vocês alcancem verdadeiramente a graça, a misericórdia e se tornem verdadeiros salvos de Deus. Porque hoje, aquele que vai na congregação e crê na doutrina da congregação, por definição bíblica, não está salvo. Ok? Porque ele não crê na graça de Jesus Cristo, mas crê na graça que é a congregação. Ok? Deus abençoe os irmãos.